No final de julho, a mídia noticiou que o filho de 18 anos do astro da NBA, LeBron James, o jovem Bronny James, sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com um time de basquete da Universidade do Sul da Califórnia. Infarto, parada cardíaca e acidente cerebral vascular juntos compõem a principal causa de morte em todo o mundo. No Brasil, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, a média mensal de internações decorrentes de infarto subiu quase 160% entre 2008 e 2022. Entre os jovens de até 30 anos, o crescimento foi de 10% acima da média. Por que os casos de infarto em jovens têm aumentado? Para a gente entender melhor essa questão, a gente recebe o médico cardiologista, Dr. João Paulo Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Obrigado. Doutor, quando a gente fala em infarto, todo mundo em casa acho que fica receoso e com medo. Eu acho que é uma doença que muita gente teme. Sim. E ela ainda, a gente tem que continuar temendo, não tem, doutor? Exatamente. E esse temor tem que partir também dos mais jovens, né? Como então você abordou, muitas vezes a população acha que o infarto é aquela doença do idoso. E hoje a gente tem visto que essa curva de início de infarto, ela tem sido cada vez mais precoce. Uau! Então a gente observa hoje um aumento da prevalência de infarto em cada vez pessoas mais jovens. Mais jovens. Cada vez mais jovens. A gente vai entender um pouquinho isso, mas antes eu queria que o senhor explicasse o que é o infarto, como que ele acontece no nosso corpo, doutor? Sim. O infarto é quando há uma parada súbita no fluxo de sangue para uma determinada artéria. Tá. No caso do coração, infarto do miocárdio. No caso do cérebro, o AVC, né, isquêmico. Uma artéria ela vai, com o tempo, acumulando placas de gordura e essas placas, em um determinado momento, elas podem desprender. Quando há o desprendimento da placa, há uma agregação de plaquetas que formam aquela casquinha que a gente vê na nossa ferida da perna às vezes. Só que quando ela forma a ferida dentro do vaso, ela entope o fluxo de sangue no vaso e a partir dali, aquela área do coração deixa de receber nutrientes, o oxigênio, glicose, o sangue em si, e aí gera o quadro do infarto. E doutor, isso acontece de uma forma muito rápida? Sim, muito rápida. Nossa! O infarto, ele é chamado de infarto agudo do miocárdio, é um quadro súbito. Mas o que leva a esse conjunto de fatores é uma coisa que leva-se anos para se formar. Mas em um determinado momento, de forma súbita, por algum gatilho, aquela placa se desprende, levando ao infarto agudo. Quais seriam os sintomas, doutor? Os sintomas basicamente são dores no peito, falta de ar, cansaço, palpitação. Entretanto, em alguns grupos, como por exemplo idosos, mulheres, diabéticos, essa manifestação ela não é tão clara. Muitas vezes a manifestação é uma dor na boca do estômago, é uma falta de ar não tão expressiva, eventualmente uma crise de vômitos com um certo cansaço. Então, no primeiro sinal de alerta de um desconforto na região do tórax, o paciente deve procurar o atendimento médico para se afastar um quadro de infarto do miocárdio. Que é a primeira coisa que tem que observar se realmente tem ou não. Com certeza, que é a doença de maior risco, né? Hoje a gente tem, na estimativa no Brasil, uma morte a cada 2 minutos por doença cardiovascular. São mais de 300 mil mortes ano. Então, se a gente coloca que a principal causa de morte no país está atrelada a infarto ou AVC ou arritmias cardíacas, a gente tem cerca de uma morte a cada 2 minutos no país. É uma prevalência muito grande. Isso é muita coisa. Muito. Doutor, você falou aí um pouquinho, né, de algumas idades e de pessoas, por exemplo, diabéticos, quem tem pressão alta. Quem já tem essas doenças pré-existentes, elas têm mais risco? Sim, a doença cardiovascular ela é formada por um conjunto de fatores. Raramente é uma doença isolada, né? A gente tem alguns casos de parada cardíaca, sobretudo em jovens, por causas isoladas. Então, por exemplo, o paciente que tem uma doença congênita, o que é isso? O paciente nasce com uma determinada doença no coração, que na fase de adulto jovem ela pode se manifestar com parada cardíaca. Por exemplo, uma arritmia grave, uma hipertrofia, que é aumento na espessura na cavidade interna do músculo do coração, isso pode desencadear uma parada cardíaca. Agora, os fatores de riscos que levam ao infarto são principalmente a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo e o colesterol, além do tabagismo, do estresse emocional, dos hábitos de vida não saudáveis que as pessoas hoje em dia se colocam. E isso a gente tem observado cada vez mais em adultos jovens.
Por exemplo, o Brasil é o país da América Latina que, entre pessoas de 11 a 17 anos, tem o maior número de sedentários. 84% de 11 a 17 anos da população brasileira é sedentária. É o maior número de sedentários da América Latina. Então, é um país de sedentários. Jovens. Jovens, de 11 a 17 anos. E isso, só o sedentarismo em si, não é um fator de risco tão expressivo, mas o sedentarismo está atrelado à obesidade, que muitas vezes está atrelada à diabetes, à hipertensão, e muitas das vezes esse conjunto de fatores faz com que essas doenças cardiovasculares se instalem cada vez mais precoces. E esse seria um motivo da gente tá vendo tantos jovens tendo problema cardíaco. Sim. E, doutor, parece uma morte súbita, porque parece que com o jovem não dá esse tempo de, estou sentindo a perda. Não, senti pá, já, de uma vez. O que acontece? Com o passar da idade, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, com o passar da idade, à medida que aquelas plaquinhas de gordura vão se formando no paciente idoso, o coração entende que aquele caminho do sangue está difícil e ele cria outros caminhos que a gente chama de neovascularização ou circulação colateral. E aí, quando um idoso infarta, às vezes ele nem tem uma repercussão grande porque aquela circulação colateral dá conta de nutrir o coração. Já o adulto jovem, ele não teve tempo de desenvolver essa circulação colateral. Então, a gente vê que quanto mais jovem o paciente é, maior é a repercussão do infarto. Risco de morte súbita, o paciente muitas vezes com sequelas maiores no músculo do coração, comparado aos idosos, que têm já essa circulação colateral mais desenvolvida. Doutor, o nosso corpo é muito perfeito. Sem dúvida, mas a gente tem que cuidar para ele se manter bem, né? Exatamente. Ele vem perfeito, mas o ser humano muitas vezes não cuida dessa perfeição, né? E aí você faz antes um trabalho que o seu corpo nem estava começando a fazer ainda. Você já vai lá, né, com os maus hábitos, enfim. Léo, tem uma perguntinha, doutor. Claro. Doutor, você está falando dos maus hábitos, né, principalmente na adolescência, nessa idade. Eu queria falar um pouquinho do atleta de alta performance, né? Por exemplo, a gente tem 3 exemplos, além do filho do LeBron James. Eu lembro aqui, vagamente na minha memória, 3 exemplos no futebol. Um atleta, se eu não me engano, suíço, que também morreu no campo, teve uma morte súbita. A gente teve também o Serginho, numa época que jogava no São Caetano, que também morreu na hora, morte súbita. E a gente teve também o Washington, que levou o apelido de Coração de Leão, né, Coração Valente, teve que interromper a sua carreira. Nesse caso do atleta de alta performance, isso já é algo pré-existente ou o fato dele buscar sempre, enfim, ter um atleta de alta performance também pode sobrecarregar o coração ou alguma parte do corpo? O atleta de alta performance realmente ele tem uma hipertrofia no músculo do coração. Se essa hipertrofia não for bem acompanhada, ele pode eventualmente desenvolver um quadro de morte súbita, por exemplo. O que acontece? Imagina o músculo do nosso braço. Quando a gente faz esforço físico, ele vai ficando mais grosso. Imagina o músculo do coração, que vai ficando mais grosso, só que a mesma artéria para irrigar aquela quantidade de músculo. E aí, esse infarto acaba sendo não por um entupimento de artéria, mas um desbalanço entre o que você consegue oferecer de sangue e a necessidade que aquele músculo tem. Então, quanto mais grosso aquele músculo for, maior necessidade de sangue que ele apresenta. No caso dos exemplos que você citou, o coração valente, ele foi um caso de uma placa de gordura na artéria que ele precisou se submeter a um procedimento de angioplastia, de cirurgia, e que foi diferente, por exemplo, de casos de morte revertida, no caso do filho do LeBron James, que até o que parece foi mais um quadro genético do que propriamente uma placa de gordura que tenha desprendido e levado a um infarto. Existem, por exemplo, casos relatados de beisebol, em que a bola pode bater no tórax e gerar um quadro de parada cardíaca, ou seja, pelo trauma, desencadeia uma arritmia súbita e o paciente tem a parada cardíaca. Mas a grande maioria dos casos é causada pelo infarto, que é esse conjunto de fatores e que no adulto jovem está cada vez mais prevalente pelos maus hábitos de vida, né? Hoje a gente vê muito cigarro eletrônico, né? Então as pessoas acham que esse cigarro não faz mal, ele também faz mal. O sedentarismo, o estresse emocional. Na década de 1990, 1980, pouco se falava, né, de estresse, né? Quando se falava em estresse, era um ou outro que comentava. Hoje o planeta vive sob um estresse emocional o tempo inteiro. O que esse estresse faz? Ele libera alguns hormônios, que são hormônios inflamatórios, que geram essa inflamação crônica nos vasos.
a obesidade gera essa liberação dessas substâncias inflamatórias que, com o passar do tempo, vão entupindo os vasos, né? Nossa, e essa coisa do estresse é muito interessante, doutor, porque esses dias mesmo a gente estava falando que teve um casal, que a mulher ficou nervosa, teve uma discussão de manhã, no final do dia ela infartou. Exato. A gente falou como pode, né, ao mesmo tempo o nosso cérebro, o corpo, ele ter essa coisa de inflamar na hora, de fazer tudo muito na hora. Então isso é possível acontecer. É possível. Existe um tipo de infarto que se chama síndrome de Takotsubo. Takotsubo é um vaso chinês e que é sobretudo em mulheres em torno dos 50 anos, que elas têm um quadro semelhante ao infarto, que uma área do coração deixa de bater e no ecocardiograma aquele coração tem o formato desse vaso. E ela é causada por picos de estresse emocional. Então, um trauma, morreu alguém da família, ela fica sabendo a notícia naquele momento, um susto muito intenso, ela pode gerar essa síndrome de Takotsubo, que é um quadro semelhante ao infarto também. Uau! Nossa, incrível. Léo, tem perguntinha de WhatsApp, né? Temos uma perguntinha de WhatsApp do Esdras Queiroz, de João Pessoa. Boa tarde, Abi, Léo e doutor. O CPK, de fato, é um exame com uma conclusão 100% para definir se houve ou não infarto? Obrigado, Esdras, pela pergunta. Doutor, já explica pra gente o que é o CPK. A CPK é uma enzima, né, chamada de creatinofosfoquinase, que ela avalia a degradação muscular. Ela avalia a degradação de músculo. Então, a gente tem 3 tipos de músculo no corpo humano. O músculo esquelético, que é o que nos dá movimento. O músculo liso, que é o músculo presente no intestino, no estômago, no útero. E o músculo cardíaco. A CPK, ela é uma enzima não específica de músculo cardíaco. Então, ela não deve ser utilizada como marcador de infarto. Hoje em dia, pelo contrário. A gente pouco utiliza a CPK como marcador de infarto. Hoje em dia a gente usa uma outra substância chamada de troponina ultrassensível como marcador principal de infarto. De infarto. Exato. É possível, doutor, desculpa a ignorância, alguma pessoa de repente ter até infartado e não percebido? Sim. Muitas vezes o paciente, ele nos procura no consultório 1 ou 2 meses depois de um quadro de infarto, já com quadro de insuficiência cardíaca. Então ele teve o infarto, o músculo do coração sofreu um dano, aquele pedaço que sofreu o dano fica fraco, e aí ele começa a ter cansaço, inchaço de pernas, cansaço aos pequenos esforços, acorda na madrugada sufocado, cansado, tem cansaço para tomar banho, trocar de roupa. Aí quando nós fazemos o eletro ou o ecocardiograma, a gente identifica que ele já teve o infarto. E muitas vezes passou despercebido. Mais comum no idoso, em mulheres e diabéticos, mais comum nesse perfil. Uau! Tem mais perguntinhas, doutor? Isso, temos mais perguntinhas no Instagram. Tem 2, tá? Eu vou fazer uma primeiro, depois a gente passa para outra. A da Daisy primeiro, ó. Família do meu pai morre de infarto, inclusive o meu pai. Preciso ter mais cuidado? Eu me cuido, mas o que mais preciso fazer? Obrigado, Daisy. Sim. A doença cardiovascular é dividida em 2 grandes grupos, em fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. O principal não modificável é o fator genético, e ele é o que mais pesa na incidência de doença cardiovascular. Então, Daisy, né? Então, Daisy, nessa balança você tem um lado que pesa, que é o histórico familiar. Para o lado modificável, são as mudanças de hábito de vida. Exercício físico regular, controle rigoroso do peso, evitar o tabagismo, não abusar no álcool, controle de pressão, controle de glicose, controle de colesterol. Há um aumento de incidência de infarto em mulheres pós-menopausa por conta de alguns hormônios. Então, esses fatores modificáveis têm de ser controlados de forma rigorosa. Por exemplo, de 2009 a 2019, a incidência de infarto em mulheres de 15 a 49 anos aumentou 62%. Então, houve um aumento muito expressivo. E isso é esse conjunto de fatores. Nunca é um fator isolado, sempre esse conjunto. Uau, vamos para a próxima, Léo. Temos mais uma aqui da Anne Beatriz. Tenho 25 anos, fiquei 2 semanas sem fazer exercícios e voltei na segunda-feira. Peguei um halter, um peso de 2 quilos e senti dores no lado esquerdo na região do coração. Ontem pela manhã, minha mão esquerda formigou. Devo procurar um cardiologista? Obrigado, Anne, pela pergunta. Legal essa pergunta dela. Lembrando sempre, né, doutor, que a gente fala bastante de fazer atividades físicas, mas é importante a gente passar por um médico antes, né? Com certeza. Então, Anne, veja bem,
para você iniciar a atividade física, é fundamental essa avaliação cardiológica previamente. Então, ela fez uma avaliação cardiológica, essa avaliação foi recente, os exames estão todos normais, pode ser que essa dor seja mais pelo fato dela ter ficado 2 semanas sem se exercitar. Agora, aquela dor que é persistente, intensa, sem dúvida nenhuma, deve buscar atendimento médico e, de preferência, o quanto antes, né? Deve até segurar um pouquinho o exercício, faz a avaliação, tá tudo ok? Aí volta a fazer o exercício com segurança. Boa. O exercício físico ele é fundamental, mas sempre com segurança. Vamos começar a fazer exercício amanhã. Tem casos de pacientes que saem para começar exercício e tem infarto durante esforço. Então, para começar, tem que ter uma avaliação prévia. Doutor. E cada vez mais precoce. Hoje a gente orienta com histórico familiar a partir dos 20. Então, sem histórico a partir de 30, mas com histórico familiar a partir de 20 anos de idade. Uau! Falou que tá bombando de pergunta, doutora, se eu já tenho que voltar. Se eu pode voltar? Certo. Claro, estou à disposição. Doutor, só mais pra gente finalizar. Quando a pessoa tem, e graças a Deus ela teve um infarto e ela voltou, tá tudo bem, né? Não teve não morreu, não aconteceu nada ruim dela. Que tipo de tratamento que eu tenho que fazer? É pro resto da vida, além das prevenções que a gente já falou? Sim. Aí, quando ele já teve o infarto, a gente chama de prevenção secundária. Ou seja, ele já teve um evento. A partir dali, ele tem que ter consultas regulares, um controle ainda maior dos fatores de risco, da hipertensão, do diabetes, da cessação do tabagismo, que é um fator de risco muito delicado. E eu diria que é um dos mais difíceis da gente controlar no consultório. Tem pacientes que infartam, que fazem o procedimento de angioplastia ou cirurgia e voltam ainda fumando. Então, esse é um fator de risco bem delicado. E além dos medicamentos, que na maioria das vezes devem ser tomados de forma contínua, né? Precisa de remédio, a partir do infarto, aí tem que tomar remédio a princípio para sempre. Minha gente, cuide muito bem do seu coração em todos os sentidos, né? Porque se a gente fala do estresse também, a gente tem que cuidar desse lado emocional. Com certeza. Né? Então, pra gente ficar mais tranquilo, mas sempre tentar se cuidar e muito. Doutor, a gente já espera a sua volta. Tá certo. Você de casa que fez pergunta, continua mandando pergunta que a gente vai separar pro doutor pra gente responder, combinado? E os contatos do doutor: João Paulo Andrade, 1981@yahoo.com. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigada.